Olá, pessoal. Vamos para a nossa penúltima aula deste curso de Bioquímica em ensino remoto, nos cursos de Biologia, de Alimentos e outros cursos, que estão acompanhando essas aulas também. Fico muito feliz que a gente está encerrando, Então, quem conseguiu acompanhar as aulas aí todo esse período não presencial de aulas, parabéns. E não desanimem, faltam só mais 2 aulas para a gente fechar esse conteúdo de bioquímica. E hoje nós vamos tratar do catabolismo de lipídios, como que os lipídios, principalmente aqui nessa aula, nós vamos trabalhar o catabolismo dos ácidos graxos, que são os principais lipídios disponibilizados pela dieta para serem utilizados aí como fonte de energia, principalmente, mas também fonte de colesterol, por exemplo. A gente vai migrar esse colesterol aí para outras, principalmente para a membrana plasmática, para direcionamento de formação de hormônios esteroides, etc. Mas o foco aqui é a utilização desses ácidos graxos, principalmente como fonte energética. Ok? Então, a oxidação dos ácidos graxos, gente, é uma via energética importante para os animais e para outros organismos também. Por quê? Porque essa quebra do ácido graxo vai levar, no final, à formação de acetil-CoA. E esse acetil-CoA ele é importante por quê? Porque ele pode entrar ali no ciclo de Krebs gerando energia, mas também pode ser utilizado para a síntese de outras moléculas. Ele é a base para a síntese de várias moléculas, inclusive até novos lipídios, como, por exemplo, os isoprenóides. E esse processo também pode ser o quê? Utilizados para formar aceptores eletrônicos carregados, que vão se descarregar lá na cadeia transportadora de elétrons para gerar também energia. Então, esse processo de quebra de ácidos graxos com fins energéticos é uma via quase universal que a gente chama de via de beta-oxidação. Então, quando a gente ouvir falar sobre beta-oxidação, é uma via bioquímica que utiliza-se de quê? De ácidos graxos como matéria-prima, gerando no final o quê? Moléculas de acetil-CoA e também aceptores eletrônicos carregados. E esse processo, gente, é muito simples e que ocorre o quê? Em cadeia, uma vez que os ácidos graxos são moléculas grandes, variam de 12, 14, até 30 e tantos carbonos na cadeia, e o acetil-CoA, lógico, só tem 2. Então, são processos onde os acetil-CoA são liberados em ciclos de reações de beta-oxidação, nós vamos ver daqui a pouco. A beta-oxidação é uma via geral muito utilizada, mas, porém, não é a única. Nós vamos ver também que existem processos alternativos de uso desses carbonos gerados da quebra dos ácidos graxos, e é a formação dos corpos cetônicos, que é uma via alternativa de transferência desses carboidratos para células que demandam muito consumo energético. Então, a beta-oxidação gera acetil-CoA para a própria célula, gerar mais energia, mas também pode gerar os corpos cetônicos, que serão utilizados por outras células, vão ser levados até outras células, como um adicional ali, um adicional de lenha, um carboidrato facilmente utilizado em vias energéticas para aumentar a produção de energia nessas células que demandam muita energia. Que células são elas? Por exemplo, o coração demanda muita energia, o sistema nervoso central demanda muita energia. Então, só os carboidratos e os lipídios que eles mesmos processam não dão conta. Então, normalmente, principalmente no jejum, são mandados vários outros carboidratos para ajudar essa queima, essa quebra de carboidratos gerando energia para atender essa demanda energética desses tecidos que consomem muita energia, e graças a Deus que consomem, senão eu não conseguiria dar essa aula para vocês, Muito bem. Então, de onde vêm os ácidos graxos da nossa dieta? Basicamente, vem do consumo de triglicerídeos.
né? Então, os triglicerídeos são os óleos e as gorduras, né? Então, muito da nossa dieta tem o quê? Os triglicerídeos inseridos. Quando a gente ingere esses triglicerídeos, eles vão liberar moléculas de ácidos graxos. Nós vamos utilizar como fonte de matéria-prima para sintetizar outras coisas, mas principalmente como fonte de energia, ou seja, lenha para queimar. Então, a gente pegar tecidos com muita demanda energética, como músculos e fígado, metade da energia necessária vem da quebra de ácidos graxos e não só de carboidratos, né? Então, quais são essas fontes primárias desses ácidos graxos? Primeiramente, alimentação, né? Se a gente está trabalhando com animais, a gente ingere bastante alimentos com gordura. Mas também em jejum ou em dietas pobres em gorduras, nós vamos usar as nossas gorduras estocadas, né? A gente já discutiu esse negócio que moléculas utilizadas para queima energética nos animais não podem ser de natureza polar. Porque se a gente guardar moléculas de natureza polar, a gente vai atrair água para dentro dessas células e não vai dar certo. Então, a gente estoca moléculas para demandas energéticas na forma de lipídios. Aonde? Nos nossos antipostos. Então, a gente reserva material energético para, em situações de jejum prolongado, em situações de escassez de alimentos, né? Quando a gente está passando fome, etc. Estou pensando não na gente, né? Depois da agricultura, a espécie humana resolveu praticamente o seu problema da fome. Existem pessoas que passam fome, mas não são falta de alimentos no mundo, né? A gente já sabe quais são as causas da fome no mundo e não é a falta de alimentos. Porém, existem animais que têm dificuldades para obter alimento em abundância. Eles conseguem alimentos em dias e outros dias não conseguem. Então, eles precisam estocar e liberar quando não estão se alimentando diariamente. E aí, essa reserva são ácidos graxos que estão estocados nos adipócitos. E também eu tenho várias outras gorduras que podem ser transportadas de um tecido a outro, como, por exemplo, né, algumas plantas, etc., podem deslocar algumas gorduras, alguns óleos de um tecido a outro. Bom, então, quando eu vou ingerir óleos e gorduras, elas vão seguir um caminho comum até o destino final, que é a sua conversão em ácidos graxos. Então, os óleos e as gorduras no bolo alimentar vão formar as micelas macroscópicas. Lembrando que o ambiente ali é um ambiente aquoso, né? O bolo alimentar é emulsificado, é envolvido por material aquoso. E aí essas micelas macroscópicas, né, se envolvem essas estruturas lipídicas hidrofóbicas vão se formar naturalmente. E aí, quando chega no intestino, o que acontece? Os sais biliares, né, também tem natureza hidrofóbica, vão emulsificar essas micelas, ou seja, micelas grandes vão ser espalhadas em moléculas dispersadas em pequenas micelas microscópicas, né? E essas micelas microscópicas vão ser atacadas por o quê? Por enzimas que quebram a ligação entre quem? Entre o glicerol e as moléculas de ácidos graxos que compõem o triglicerídeo. Se a gente lembrar a estrutura do triglicerídeo, eu tenho o glicerol e pendurado nesse glicerol eu tenho geralmente 3 moléculas de ácido graxo, não é isso? Então, o que as lipases vão fazer? Elas vão atacar as ligações entre glicerol e ácido graxo. E aí, o que eu vou ter nessa mistura ali no meu bolo alimentar? Eu vou ter, se eu quebrar o glicerol, efetivamente as ligações entre o glicerol e os ácidos graxos, eu vou ter o quê? Glicerol livre e vou ter ácidos graxos livres. Mas eu posso ter quebras incompletas, onde eu mantenho 1 ou 2 ácidos graxos presos ao glicerol. Então, eu posso ter diglicerídeos, se eu tiver o glicerol preso a 2,
e monoglicerídeos ainda com o glicerol presos a 1. Então, no meu intestino, no meu tubo digestivo, ali no meu intestino delgado, eu vou ter o que? A liberação de várias lipases que tentam sempre liberar o glicerol e os meus 3 ácidos graxos. E esses ácidos graxos, então, vão ser absorvidos. Dentro das células, o que vai acontecer? Esses ácidos graxos absorvidos pelo epitélio intestinal vão fazer o quê? Vão formar estruturas chamadas de quilomicrons. Esses quilomicrons, então, são grandes micelas que abrigam tanto os derivados dos triglicerídeos, né, quanto moléculas de colesterol. E envolvendo essa estrutura lipídica, nós teremos o que? As apolipoproteínas, que são o que? Proteínas que vão direcionar o que? Esses quilomicrons para os tecidos corretos. Ok? Então, o destino dessas apolipoproteínas, o destino desses lipídios, se já vai para o tecido que vai queimar direto, se vai para o tecido de estoque direto, o destino é definido por essas apolipoproteínas que vão direcionar o caminho desses lipídios. Então, esses lipídios geralmente entram na corrente sanguínea, primeiro passando por onde? Pelos canais linfáticos ali no tecido e caem na corrente sanguínea e no fim vai cair no sistema póreo. Esses quilomicrons, né, então vão viajar e quando eles chegam nos tecidos adequados, direcionados pelas apolipoproteínas, o que acontece? Esse quilomicron muito grande ele tem que ser desfeito. Então, lá fora, na parte externa da célula, ali no tecido, nos capilares ali dos tecidos, é liberada uma lipase que vai quebrar essas estruturas em ácidos graxos individuais e assim esses ácidos graxos individuais vão ser importados para dentro da célula, ou as células que vão gastar os miócitos, por exemplo, ou as células que vão estocar os adipócitos. Muito bem. E na hora de armazenar esses ácidos graxos, para maximizar esse armazenamento, né, tornando essas moléculas mais hidrofóbicas, mais compactadas, os ácidos graxos vão ser refeitos dos triglicerídeos. Então, eles vão ser utilizados como base para eu sintetizar novos triglicerídeos de estoque. Essas células vão receber os ácidos graxos, vão usar alguns, lógico, mas alguns vão ser o quê? Estocados como carboidrato, como ácido graxo? Não, vão ser estocados como triglicerídeos, que é a forma mais estável e mais adequada para estoque. Aí, quando eu preciso? Aí eu tenho toda uma cascata hormonal, né? Por exemplo, os hormônios epinefrina e glucagon, que são ativos no jejum, né? Ou em situações de estresse, etc. Eles são secretados, né? Geralmente, como eu falei, quando tem baixos níveis de glicose no sangue, né? Em situações de jejum. E o que vai acontecer? Esses hormônios vão ativar uma molécula chamada AMP cíclico, e esse AMP cíclico é o modulador da quinase proteica. Essa quinase proteica é o modulador da lipase, e a lipase, sim, vai quebrar o triglicerídeo que estava guardadinho em ácidos graxos livres, prontos para serem levados para o tecido que está demandando energia. E esses ácidos graxos, a gente já viu, eles têm natureza hidrofóbica, então eles não viajam bem no sangue, que é aquoso, então eles precisam ser transportados. Então eles são transportados pela albumina ou soroalbumina e vão conduzir esses ácidos graxos aonde? Até o tecido que está demandando aquele ácido graxo para gerar energia. Beleza, gente? É isso aí. Bom, a gente viu que o ácido graxo é a base para gerar energia, mas o triglicerídeo não é feito só de ácido graxo. O triglicerídeo ele tem um outro componente, que é o glicerol. Então, o que eu faço com o excesso de glicerol decorrente da dieta desses triglicerídeos?
O glicerol ele é muito útil, por quê? Porque ele vai ser transformado no gliceraldeído 3-fosfato através dessa via que eu estou mostrando para vocês. Uma via muito simples que envolve o quê? A fosforilação do glicerol no primeiro passo. Olha só o que eu tenho aqui, a geração do NADH no segundo passo e uma isomerização no terceiro passo. Lembrando que tanto essa molécula de hidroxicetonofosfato e o gliceraldeído 3-fosfato são moléculas úteis aonde? Na glicólise. Então, o glicerol, a grosso modo, vai servir de matéria-prima para entrar onde? Na glicólise, gerando energia. Então, contribui para a formação de ATP? Sim, mas apenas uma pequena parte. 5% da oxidação do ácido, daquele triglicerídeo vem da queima do glicerol. Esse glicerol também, lembrando, pode ser utilizado como base para a síntese de novos triglicerídeos de estoque ou ser utilizado para formar outras moléculas na célula, né? Tudo vai depender da demanda. Bom, vamos seguir o caminho agora do ácido graxo, que é o que interessa. Então, esse ácido graxo, ele é metabolizado na mitocôndria. Então, ele precisa ser importado do citossol, quando ele chega, para dentro da mitocôndria, onde ele vai ser queimado, entre aspas. Então, é a carnitina, que é o transportador, que vai levar o quê? Esse ácido graxo, que está mostrado por esse desenho genérico aqui, vamos fazer a leitura de um ácido graxo genérico. Então, esse aqui é a parte ácida dele, lógico, que está presa à coenzima A, que vai levá-lo até a carnitina. Então, a coenzima A aqui vai participar da reação como cofator dessa reação de transferência de grupo, né? O grupo está sendo transferido, o ácido graxo, para quem? Para a carnitina. Então, a carnitina está recebendo o quê? O ácido graxo. E aí a coenzima A está participando desse processo de transferência. Notem que vários processos de transferência de grupos têm a coenzima A como um cofator. Né? Vamos lá. E esse R significa o que? A cadeia carbônica. Que pode ter 12, 10, 15, 20, 30 carbonos na cadeia. Okay? Então, esse ácido graxo vai ser importado para dentro da mitocôndria. Lá na mitocôndria, o que vai acontecer com ele? Aí que ele vai entrar naquela via geral que eu falei para vocês, que é a via de beta-oxidação. A via de beta-oxidação é uma via que envolve a remoção de 2 carbonos desta cadeia desse ácido graxo por vez. E ele vai processar esses 2 carbonos que ele remove da cadeia do ácido graxo, transformando esse resíduo que ele tirou do ácido graxo no final em quê? Em acetil-CoA. O que vai acontecer com esse acetil-CoA? Tem 2 caminhos. O primeiro é o que nós vamos ver agora. Ele vai cair aonde? No ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e o resto a gente já conhece. Se ele cai no ciclo de Krebs, o destino final desse acetil-CoA é virar CO2, que a gente vai jogar ele fora, mas esse processo gera aceptores eletrônicos carregados que vão ser úteis na cadeia transportadora de elétrons para gerar novos ATP. Então, as vias cíclicas de beta-oxidação, gente, ela basicamente vai remover 2 carbonos da cadeia de carboidratos, da cadeia carbônica do ácido graxo. Tá? Quantos carbonos tem? Depende do ácido graxo. Tem ácido graxo, por exemplo, com 12. Então, ele vai desses 12 a cada ciclo tirando 2, que é o que está mostrando aqui, esse negocinho azul aqui. Ó, tá vendo? A cada ciclo de beta-oxidação, eu removo 2, processo esses 2 carbonos até eles virarem acetil-CoA, e esse acetil-CoA vai seguir 2 caminhos. Ou a formação de corpo cetônico, ou ele vai cair no ciclo de Krebs para gerar energia. Muito bem. Esse processo, além de processar a molécula de 2 carbonos gerando acetil-CoA, também carrega setores eletrônicos. E esse processo de carregar setores eletrônicos também vai ser útil aonde?
lá na cadeia transportadora de elétrons. Aqui está mostrando os 28 elétrons aqui. Significa que ele vai liberar elétrons para carregar aceptores, e esses aceptores vão para a cadeia transportadora de elétrons para gerar energia. Vamos à via. A via é muito simples. Ela só tem 4 passos. A primeira coisa que acontece é a remoção do ácido graxo ali, né? Daqueles 2 carbonos que eu falei para vocês. Então, o primeiro passo é o quê? Vamos ver aqui. É a remoção desses 2 carbonos que estão perto da onde? Do grupo ácido. Então, eu tenho o quê? A remoção dos 2 carbonos ali do grupo ácido. Olha só. E esse processo começa com o quê? Primeiro fase é a transformação dessa ponta ácida aqui, não é isso? Através de quê? De uma oxidação. Em seguida, ocorre uma hidratação. Não confunda hidratação com hidrólise. A molécula ganha uma hidroxila e ganha um grupo hidrogênio novo, incorporado à molécula. Então, primeiro passo, oxidação. Segundo passo, hidratação. Prestem atenção nessa molécula aqui. Essa enzima enoil-hidratase só consegue fazer a hidratação, só consegue se ligar a esse ácido graxo se ele estiver numa configuração específica, ou seja, em trans. Por isso que ela se chama trans, essa molécula aqui se chama trans-enoil-CoA. Se eu tiver uma insaturação, essa molécula não vai estar em trans, essa enzima não vai agir. Então, já estou explicando uma coisa que vai ser útil lá na frente. Esse passo aqui, feito por essa enzima, só acontece se a ligação entre os carbonos aqui estiverem trans. E se eu tiver insaturações, ligações duplas ali entre aqueles carbonos, a estrutura vai estar em cis. E aí essa enzima não encaixa e o ciclo não acontece. Então, toda vez que eu tiver que quebrar o ácido graxo por beta-oxidação, se eu não tiver em trans, a via para aqui. Então, tem que ser sempre ácidos graxos. Naquele momento onde eu estiver fazendo a beta-oxidação, atuando sobre esses 2 carbonos, esses 2 carbonos alvo da beta-oxidação têm que estar em trans. Ok? Então, esse segundo passo é uma hidratação. O segundo, olha só, mais uma oxidação. Eu carrego mais um aceptor eletrônico. E aí, o último passo é a remoção dos 2 carbonos, né? Por meio de quê? Da coenzima que vai receber esses 2 carbonos, formando o acetil-CoA, né? E aí, o que vai acontecer? A molécula vai ficar, o ácido graxo vai ficar com 2 a menos. Ok? Notem que essa oxidação aqui no segundo passo é importante, porque quando eu oxido essa molécula, eu vou gerar mais um grupo ácido para o meu ácido graxo. E aí ele vai ficar com uma extremidade ácida, assim como a original tinha. Então, eu vou remover essa extremidade que estava ácida lá no início. Isso não quer dizer que minha molécula deixe de ser ácida, ter uma ponta ácida. Por quê? Porque no terceiro passo, através de uma oxidação, eu criei uma nova ponta ácida, né, com uma nova carbonila na ponta desse meu ácido graxo em processo de degradação. Okay? Então, aqui um exemplo. Então, se a cadeia carbônica começou com 16, gente, ao final de um ciclo de 4 reações da beta-oxidação, ela vai ficar com 2 a menos, com 14. E aí, o que acontece, gente? Essa de 14 vai passar novamente pelo mesmo processo. Volta para cá. Vai sofrer o quê? Oxidação, hidratação, oxidação e quebra. Essas são etapas da beta-oxidação até o final. Então, se eu tenho uma com 16,
O primeiro ciclo vai deixá-la com 14, o segundo com 12, o terceiro com 10, 8, 6, 4, e aí o último ciclo, que tinha 4, quebrou em 2. Ok? Cada processo desse vai gerar o que para mim? Um acetil-CoA, que liberou essa molécula, mas também vai gerar o quê? Um aceptor FAD H2 carregado e um aceptor NADH carregado. E esses caras vão para onde? Vão para a cadeia transportadora de elétrons, que vai dar origem lá no final em ATPs. Lembrem que cada NADH gera lá no final 2,5 ATP e cada FADH2 gera lá no final 1,5 ATP. Se você não está lembrando disso, assista a última aula, na última aula, não, segunda aula do bloco de metabolismo de carboidratos, o bloco anterior. Ok? Muito bem. O exemplo que eu dei aqui estava fácil de entender. Por quê? Porque o meu carboidrato tinha uma cadeia par. No final, eu vou tirando, fico com 4, eu quebro, fica 2 de 2 acetil-CoAs no final. Se minha cadeia é ímpar, lá no final eu vou ter o quê? Não um pedacinho de ácido gráfico com 4. Eu vou ter um pedacinho de ácido gráfico com 5. Quando eu quebro ali, eu não vou gerar 2 iguais, 2 acetil-CoAs com 2 carbonos. Eu vou gerar um acetil-CoA com 2, que vai embora, mas eu vou gerar uma molécula com 3 carbonos. Essa molécula de 3 carbonos é o propionil-CoA, que vai passar por um processamento. Qual o processamento que acontece? Ele é carboxilado, ou seja, ele ganha mais um carbono. Isso? E ele, então, ao ganhar mais um carbono, acaba se transformando numa molécula de 4 carbonos. Essa molécula de 4 carbonos, então, é o metilmalonil-CoA. Esse metilmalonil-CoA é isomerizado, formando o quê? Essa outra molécula aqui, na verdade, eu só troquei o grupo enxofre de lugar, o grupo tio, e essa molécula aqui, né, de D para L, né, a molécula sofreu uma isomerização óptica, e essa molécula, enfim, é transformada no succinil-CoA, também por um processo de isomerização. Então, vamos resumir o que aconteceu aqui. Se o meu aminoácido, se o meu ácido gráfico tem cadeia par, eu vou tirando de 2 em 2, de 2 em 2, chega a 4, quebra esse de 4 em 2 e os 2 vão embora. Se tem cadeia ímpar, no fim eu vou ficar com um cotoquinho de ácido gráfico com 5 carbonos, eu faço uma beta-oxidação, libero 2 e fico com 3. Essa molécula de 3 é o propionil. O propionil sofre uma carboxilação, ele ganha um carbono e fica uma molécula com 4. Essa molécula com 4, então, vai passar por 2 processos de isomerização. Como é que ele faz? Eu vou tirar esse grupo aqui, passar para cima, e esse grupão passar para de cima. Então, eu vou trocar os meus grupos de lugar. Eu vou formar arranjos e rearranjos estruturais até se transformar no succinil-CoA. Succinil-CoA, gente, vocês têm que lembrar, ele é um derivado lá, intermediário do ciclo de Krebs. E ele vai entrar lá no ciclo de Krebs para se quebrar. Ok? Então, nas cadeias par, todo o processo vai gerar acetil-CoA. Nos ácidos graxos de cadeia ímpar, vão formar a acetil-CoA, e o último vai se transformar no succinil-CoA, que também vai entrar no ciclo de Krebs, mas num passo intermediário e não lá no início. Okay? Muito bem. E o problema dos ácidos graxos quando aparece uma ligação dupla? Lembra que quando aparece uma ligação dupla, a molécula não está com a geometria adequada para encaixar na segunda enzima. Lembra que eu expliquei isso para vocês? E aí eu preciso de reorganizar a estrutura dessa molécula para ela encaixar direitinho na enzima e a enzima conseguir quebrar. Eu posso fazer isso de 2 vezes, 2 formas. A primeira é você vir com uma enzima chamada
enoil-isomerase e ela vai reorganizar a molécula, tornando ela do cis para o trans, e aí a enzima atua normalmente. Muito bem. Uma outra forma que acontece, geralmente nos poliinsaturados, ou seja, com mais de uma insaturação, é a ação da isomerase junto com a ação de uma redutase, que vai fornecer elétrons quebrando a ligação dupla e, naturalmente, ao formar a ligação simples, o arranjo volta para o estado trans. Resumindo, ácidos graxos de cadeia insaturada, quando eu tenho só partes com ligações simples, o processo ocorre normalmente. Quando eu chego num ponto do ácido graxo onde há insaturação, a molécula não está em trans, ela está em cis. E aí a segunda enzima não atua. Eu tenho duas formas de resolver esse problema. Ou formando uma isomerização, transformando essa ligação dupla, mesmo dupla, de cis para trans, ou o que acontece nos poliinsaturados é, além dessas isomerases, eu ter redutases que vão fornecer elétrons através de um aceptor eletrônico aqui, né? Vai entrar como um cofator, né, de pH, e vai transformar aquela ligação dupla em ligação simples, e ao formar a ligação simples, volta para o estado trans e a enzima funciona normalmente. Beleza? Então, gente, se a gente for pensar a beta-oxidação associada, vou voltar aqui. Se eu for pensar na beta-oxidação associada com ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, o que eu tenho? A beta-oxidação é uma fonte muito rica, ou seja, gera muita matéria-prima de acetil-CoA e de elétrons. Por quê? Porque o produto final da beta-oxidação é o acetil-CoA. E durante o processo eu tenho duas oxidações. Ou seja, dois passos onde eu carrego aceptores de eletrões. Então, é uma fonte que gera a cada ciclo um acetil-CoA e dois aceptores carregados, o NAD e o FADH2. O acetil-CoA cai aonde? No ciclo de Krebs. E esses aceptores carregados caem aonde? O NAD e o FADH2, na cadeia transportadora de elétrons. Esse acetil-CoA que caiu no ciclo do ácido cítrico vai girar, gerando ATP, CO2 e mais NADH, 3 por molécula, e FADH2, 1 por molécula. No fim, a quebra de um ácido graxo abastece a cadeia transportadora de elétrons com vários NADHs e FADH2. E o resultado disso é a formação de vários ATPs. Quantos? Se fizermos a conta bem bonitinho, um ácido graxo, por exemplo, de 18 carbonos, vai gerar lá no final 8 FADH2, 8 NADHs e 9 moléculas de acetil-CoA. Se a gente transformar isso lá pelas nossas continhas, 8 FADH2 gera 12 ATPs, 8 NADHs gera lá no final 20 ATPs. E cada molécula de acetil-CoA ali, e ao passar pelo ciclo de Krebs, tem formando 3 NADHs, 1 FADH2, e depois vão para a cadeia transportadora de elétrons. E nesse mesmo ciclo de Krebs gera um ATP ali direto, né, através do GTP. No ciclo vai gerar 10 ATPs cada acetil-CoA que chega no ciclo de Krebs. Então, se eu formo 9 moléculas a partir desse ácido graxo aqui com 18, eu vou formar 90 ATPs. Né? Eu ainda gasto alguns ATPs para botar o ácido graxo para dentro da mitocôndria, né? A gente tem que lembrar que tem que ter a importação para dentro da mitocôndria, o balanço final é aqui. E se eu tiver um ácido graxo de 18 carbonos entrando dentro da célula, a oxidação total dessa molécula, ou seja, liberando todos os CO2 finais lá decorrentes da passagem desses acetil-CoAs pelo ciclo de Krebs, eu vou ter um saldo final de 120 ATPs. Aí você vai falar comigo,
Nossa, gera muito ATP. Então, por que a gente não concentra geração de energia a partir apenas de lipídios e não de carboidratos? Porque é um processo mais longo e que envolve passar a molécula para um lado e para o outro. Então, a via usual de geração de energia é carboidrato, né? Porque é um processo mais fluido, mais rápido. Os lipídios são também processados, mas de maneira concomitante. Então, geralmente, o processo mais rápido vem do carboidrato que a gente ingere, das glicoses do carboidrato, mas ao longo do dia a gente vai queimando a lenha que vem dessa molécula que está estocada, que são os lipídios. Okay? Então, não quer dizer que a gente para de fazer uma coisa para começar a outra. Na verdade, essas coisas acontecem em momentos diferentes. Geralmente, quando a gente está em jejum, ou tecidos que estão demandando energia o tempo inteiro, está fazendo de tudo. Inclusive, o próximo passo que nós vamos ver daqui a pouco. Então, gente, essas regulações de estocar ou queimar é tudo regulado o quê? Através de hormônios. E esses hormônios são disparados pela alta e baixa de glicose no sangue. Então, no fim, o que determina se eu vou queimar ácido graxo ou se eu vou formar ácidos graxos para estocar, vai definir a nossa presença de glicose no sangue ou a nossa glicemia, né? E essa glicemia nossa é um reflexo da ingestão. Então, se nós estamos alimentando naquele momento, a tendência é que a gente tenha glicemia alta, e com glicemia alta eu vou queimar carboidrato, não é isso? E ao queimar carboidrato, o que eu faço? Eu fecho a porta da quebra de lipídios. E se eu continuar comendo carboidrato, a porta de queima de lipídio vai ficar fechada e, em compensação, a porta de estocagem vai ficar aberta. Então, meu filho, se você fica na Coca-Cola o dia inteiro, se você fica no sorvetão o dia inteiro, se você fica comendo bolacha o dia inteiro, o que vai acontecer? Sua porta de consumo de lipídios de ácidos graxos vai estar fechada, de quebra, e sua porta de estocagem vai estar aberta. Então, você vai estar sempre convertendo os seus excessos de moléculas orgânicas, né, em lipídios. E qual é a tendência? Você engorda. Por que você faz isso? Porque a espécie humana nem sempre teve a agricultura do seu lado. A espécie humana evoluiu de um grupo onde se comia dia sim, dia não, e dia seguinte talvez não, talvez sim. Então era importante que a gente conseguisse estocar, ou às vezes a gente não comia o dia inteiro. Hoje a gente come hoje, a gente comia uma vez por dia. Então a gente enchia a pança, fechava a porta do consumo e abria da assim. Só que ao longo de todo um dia, o que acontece? Glicemia baixa, eu fecho a porta da conversão, eu fecho a porta da síntese e abro a porta do consumo, da transformação do ácido graxo em acetilcolítico. Tudo é regulado assim. Ok? Então, nós temos que vencer nossos instintos de quê? De comer o dia inteiro. Porque a gente veio de uma história onde a gente comia quando achava comida. Então, por quê? Porque a gente não sabia quando ia comer de novo. Hoje, a história da espécie humana é um pouco diferente por causa da agricultura e da distribuição de alimentos, etc, etc, etc. Precisamos fazer é o quê? É regular a entrada e, por causa do sedentarismo também, estimular a queima, que vai estimular o que? A saída. Estamos falando de animais, porém, as plantas também consomem lipídios. Aí você pode me perguntar, peraí, quando a fotossíntese, então, ela está fazendo carboidrato o tempo inteiro. Você acabou de me falar que se a principal fonte de queima para gerar energia é carboidrato. Então, se a planta está gerando carboidrato é a melhor, é a fonte principal para gerar energia, para que planta, então, estoca gordura? Geralmente, a gordura da planta é estocada onde? Na semente
para nutrir um jovem vegetal que ainda não faz fotossíntese porque não tem todo o seu aparato foliar, né, e fotossintético, por consequência, para fazer sua própria fotossíntese. Então, os triglicerídeos das plantas geralmente estão aonde? Nas sementes. Por isso que a gente extrai os óleos vegetais, principalmente de quem? Das sementes e dos frutos dos vegetais. Né? E aí, o que vai acontecer? Durante a germinação da semente, esses triglicerídeos estocados ali na semente vão ser convertidos em ácidos graxos. E aí, o que acontece? Esse acetil-CoA, que deriva da quebra dos ácidos graxos, não é utilizado tão somente para formar energia para esse novo ser, para essa nova plantinha que está surgindo. Ele vai servir tanto para gerar energia, quanto como matéria-prima para que esse vegetal faça outras moléculas importantes para ele, porque esse acetil-CoA vai ser a base para eu formar novas glicoses, né? A gente já viu isso em gliconeogênese, porque nas plantas a glicose serve para fazer um monte de coisa, aminoácido, gerar energia também, mas serve também para gerar nucleotídeo, né? A gente viu o ciclo da pentose e fosfato, e também outros intermediários metabólicos da planta, né? Inclusive polímeros de glicose. Ok, gente? Então, a gente está pensando em beta-oxidação em animais, mas a gente tem que ver que o contexto da beta-oxidação nas plantas está muito relacionado com o processo de germinação da semente ou de regiões onde não tem essa questão da fotossíntese. Ok? Bom, e para finalizar essa aula, a gente tem que pensar o seguinte. A gente viu até agora que os ácidos graxos seguem o caminho da transformação em acetil-CoA e esse acetil-CoA cai aonde? No ciclo do ácido cítrico. Existe um outro caminho para esse acetil-CoA? Sim, existe a via de formação dos corpos cetônicos. Então, essa via é o seguinte, quando eu pego dois acetil-CoAs, transformo ele em um acetoacetil, eu formo uma fusão de moléculas, condensação de moléculas. Esse acetoacetil-CoA, então, vai ganhar mais um acetil-CoA, então, 2 mais 2, 4, e quando ganha mais um, forma uma molécula grande de 6. Essa molécula de 6 não é estável e um acetil-CoA sai fora, formando o acetoacetato, que é estável. Esse acetoacetato é uma molécula que vai ser transportada para órgãos que estão demandando muita energia. Então, é como se fosse uma molécula de transporte. Lembrando, quando eu quebro um ácido graxo, esse ácido graxo pode cair no ciclo de Krebs para gerar energia para a própria célula. Porém, existem células que são muito solidárias, por exemplo, células do fígado, que vão fazer o quê? Em vez de direcionar todos os seus acetil-CoAs para geração de energia para si mesmo, vai direcionar para uma via de transformação em acetoacetato, que é uma molécula de transporte, como se fosse uma pilha Duracell que vai ser mandada para onde? Para células que estão no aperto, por exemplo, células do meu sistema nervoso central, e não está dando conta de toda a energia que ela necessita só pelos seus próprios, as suas próprias matérias-primas, com a sua própria lenha. Então, eles precisam de um pouco mais de energia. E aí, o que acontece? Esse acetoacetato vai ser mandado para onde? Para as células. Então, além do acetoacetato, eu posso ainda transformar esse acetoacetato numa outra molécula através de um passo de quê? De redução aqui, né? Um hidroxibutirato. Então, essas duas moléculas podem ser transportadas. Quando essas duas moléculas chegam ao destino, o hidroxibutirato, se ele chega na forma de hidroxibutirato, ele é reduzido a aceto, ele é oxidado a acetoacetato,
Esse acetoacetato, então, combina-se com o succinil-CoA, formando o acetoacetil. Esse acetoacetil, então, ele é quebrado em duas moléculas de acetil. Gente, lembrando que esse succinato ele entra e sai, ele entra só para dar uma bagunçada na molécula. Então, ele bagunça a molécula só para eu conseguir quebrar o acetoacetato para molécula de 4 carbonos em duas de 2, que são os meus 2 acetil-CoA, e esses acetil-CoAs vão cair no ciclo de Krebs desses tecidos que estão pedindo um help energético. Ok? Qual que é o problema desse negócio todo? Quando eu vou transformar acetoacetato em hidróxido butirato, esse acetoacetato também pode ser utilizado para formar acetona. Isso também é possível. Essa acetona, essa via alternativa aqui, pode gerar essa acetona, que é uma molécula que vai ser exalada pela célula, que é um gás. Né? Então, ela é muito típica de ser liberada, gente, quando a gente está em jejum prolongado e a gente começa a produzir esse cara aqui, né? Porque a gente, jejum prolongado, a gente disparou as vias de quê? De queima de ácido graxo. A gente já viu que a queima de ácido graxo gera acetil-CoA para ciclo de Krebs, mas também acetil-CoA para formar copo-cetona. Para dar o quê? Suporte para as células que estão no sufoco energético. Qual que é o problema? Esse processo também de formação de acetoacetato leva para uma via bioquímica que não tem muita utilidade para nós, que é a formação de acetona. Essa acetona, então, ela é exalada e por isso dá esse cheiro cetônico, aquele bafo de quem está com fome, misturado, lógico, com a fermentação bacteriana que você tem ali. Né? Então, às vezes, você escova dentro e continua soltando aquele bafo de quem está com fome. Tem o bafo de quem está com a boca suja, mas tem um bafo de quem está com fome. Esse bafo de fome geralmente está associado com a produção da acetona, quando a gente começa a quebrar ácido graxo para socorrer as células. E é isso aí. Beleza, gente? Essa, então, foi a nossa aula de quebra de ácidos graxos para gerar energia. Na próxima aula, a última aula, nós vamos trabalhar o quê? A síntese de lipídios, a nossa última aula. Valeu, pessoal! Encontro vocês na última aula deste curso de bioquímica. Valeu!